Vamos abrir nossas Bíblias lá em Jeremias capítulo 22, a partir do versículo 13, é onde se encontra a mensagem da palavra de Deus para cada um de nós nessa noite. Jeremias 22, a partir do versículo 13, vamos falar um pouco sobre a vida deste rei chamado Jeoaquim. Não era português, ele era judeu, israelita, mas tem uma história que vai nos ensinar. Está escrito assim: que aflição espera Joaquim, que edifica seu palácio de forma desonesta, constrói suas paredes com injustiça, pois obriga gente do seu povo a trabalhar sem pagar salário. Diz: construirei para mim um palácio magnífico, com salas espaçosas e muitas janelas. Revestirei tudo com painéis de cedro e pintarei de vermelho vívido. Faz um belo palácio de cedro, não faz um grande rei. Josias, seu pai, também tinha muita comida e bebida, mas em tudo que fazia era justo e íntegro, por isso tudo deu certo para ele. Fez justiça ao pobre e ao necessitado os ajudou, e tudo lhe correu bem. Não é isso que significa me conhecer? Diz o Senhor. Você, porém, só tem olhos para cobiça e desonestidade. Derrama sangue inocente e reina com crueldade e opressão. Portanto, assim diz o Senhor acerca de Jeoaquim, filho de Josias, rei de Judá. O povo não lamentará por ele, nem clamará. Que tristeza, meu irmão, que tristeza, minha irmã. Seus súditos não lamentarão por ele, nem clamarão. Que tristeza, nosso Senhor morreu. Que tristeza, sua majestade se foi. Será enterrado como se enterra um jumento, arrastado e jogado fora dos portões de Jerusalém. Chore por seus aliados no Líbano, grite por eles em Bazã, procure-os nas regiões a oeste do rio. Veja, foram todos destruídos. Eu o adverti quando você era próspero, mas você respondeu: recuso-me a ouvir. Sempre foi assim, desde a juventude. Nunca me obedece. Agora o vento levará para longe seus aliados. Todos os seus amigos serão levados para o exílio. Então, certamente verá sua perversidade e ficará envergonhado. Você que mora num lindo palácio, todo revestido de madeira de cedro do Líbano, logo gemerá com pontadas de angústia, como as dores da mulher em trabalho de parto. Amém. Vamos orar. Senhor, nós estamos diante da tua santa e bendita palavra. Nossas vidas estão patentes diante do Senhor. O Senhor conhece todos que estamos aqui. O Senhor conhece a todos que estão ouvindo esta mensagem. Portanto, fala conosco, meu Deus, ensina-nos, corrige-nos, porque nós precisamos da tua palavra. E nós oramos e clamamos pela bênção de compreender a mesma. Em nome de Jesus. Amém. Amém. É bom ouvir a Deus nos dias bons. É a mensagem que nós vamos meditar nessa noite. Quando morreu em 2022, em setembro, a rainha da Inglaterra, Elizabeth, ela foi muito honrada. O corpo da rainha, ele passeou por todo o seu reino, por vários lugares, porque o povo queria honrar a rainha. As pessoas lamentaram, choraram o falecimento da sua rainha. O texto que nós lemos diz que um rei iria morrer e ser sepultado, enterrado, igual um jumento, ou seja, igual um animal. Ninguém ia lamentar, ninguém ia chorar. Ele ia ser jogado para fora de Jerusalém como se fosse um animal que morreu e não poderia, então, servir de mau cheiro e de pestilência para a cidade. Que coisa horrorosa. O que será que esse homem fez de tão ruim que Deus
lhe manda transmitir essa mensagem por meio de Jeremias. Por que que o funeral dele ia ser tão diferente do pai? O rei Josias, o pai dele, teve um funeral cheio de pompa, cheio de honra, cheio de lamento e de choro. E isso sempre foi muito importante para o povo hebreu. Bom, em primeiro lugar, ele não teria um funeral de um bom rei, porque Deus não admite injustiça. Isso foi lá no tempo de Jeoaquim e é nos nossos dias também. Deus não admite injustiça. Que aflição que espera Jeoaquim, que edifica seu palácio de forma desonesta, constrói suas paredes com injustiça. Esse rei ele atravessava um momento de crise internacional, semelhante a que nós estamos vivendo hoje no mundo. E ele não se importou com nada, ele apenas queria construir o seu palácio de cedro. Ele apenas olhava para a sua própria vida e queria ter tudo que os seus olhos desejavam. Esse homem era focado. Esse homem tinha um objetivo claro: construir um palácio real pomposo para que as pessoas dissessem: vocês viram o palácio do rei Joaquim? A crise que estamos vivendo, mas esse homem é muito poderoso, ele tem um grande palácio. Ele usou escravos e ele não pagava salários ao próprio povo. E na lei de Deus já estava escrito que era proibido fazer o povo de escravo ou não pagar o salário que era devido a cada um. Mas ele não se importava. A nação estava se acabando, estava morrendo, sofrida, mas ele não queria saber. Enquanto ele admirava o seu palácio novo, com seus cômodos espaçosos, grandes janelas, o texto fala algo que às vezes a gente não percebe, que ele queria pintar o palácio de um vermelho vívido. Gente, naquele tempo, as coisas eram assim, da cor da madeira ou da cor que ficava lá, um reboco que tinha, não tinha cor. Para você conseguir algum tipo de tinta para misturar com a construção, isso é coisa de gente muito rica, muito, 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 muito nobre. Então, havia esse desejo, essa ambição pungente no coração de Joaquim. A nação morrendo e ele nem aí. O clamor dos pobres e necessitados estava abafado. Deus, embora permita que a gente haja conforme nossos desejos, nossas inclinações, ele nunca admite que o pobre passe necessidade, a viúva seja desamparada e nós que podemos fazer alguma coisa não fazemos. O que está ao nosso alcance para fazer não fazemos. E esse rei, ele era o líder daquela nação. O pai defendeu a causa dos pobres. O rei Josias, pai de Joaquim, foi um grande rei. Ele teve palácios maravilhosos, ele foi muito rico, ele era um rei de grande nobreza e expressão, mas nunca desamparou o pobre e o necessitado e nunca fez o povo trabalhar como escravidão, como escravo ou sem receber salário. E principalmente, o pai dele foi um avivalista, alguém que sustentou a religião saudável de Israel e era o que colocava-se na adoração, não com um religiosismo vazio, mas com expressividade que agradava a Deus. Isso tem que lembrar, gente, que Deus não nos isenta de nossas responsabilidades. Seja o que for sua e minha responsabilidade, Deus quer que sejamos responsáveis, Deus quer que sejamos íntegros, Deus quer que sejamos atuantes. Nós temos que tomar cuidado com o que está tomando conta mesmo do nosso coração. Quais são os nossos mais íntimos desejos? Quais são os nossos empenhos? Em que nós estamos empenhados? Lutamos por quê? Qual é a nossa determinação de segunda a segunda? O que é que está na tua mente? O que é que está no topo da tua mente? O que é que está comandando o teu coração? É claro que Deus não se importa
com que seus filhos sonhem, que tenhamos sonhos, que tenhamos desejo de concretizarmos estes sonhos. Porém, Deus não nos isenta de sermos responsáveis com Ele em primeiro lugar. Deus não nos isenta de sermos responsáveis com o nosso próximo. Mas em segundo lugar, Jeoaquim, ele também mostra-nos que além de edificar a casa dele com injustiça, sem observar as suas responsabilidades, ele também era infiel e Deus não admite a infidelidade. Deus nos chama, gente, para um relacionamento honesto com Ele. Simples, sincero, honesto para com Ele. Jesus, no texto aqui, ele faz uma certa pausa e ele se dirige ao povo, à nação. Não era só Josias que tinha se desviado. Um líder, quando se desvia, ele começa a auxiliar o povo a desviar-se. E então Jeremias começa a falar, do versículo 20 ao 23, com o povo, com a nação. E vai dizendo: olha, diante de tanta infidelidade do rei, vocês também se tornaram infiéis e começaram a buscar ajuda em outros reis, em outras nações, em outros povos. Uma nação que Israel, sempre que se desviou, buscava ajuda, chama-se Egito. O Egito é sinal de fraqueza e pecado do povo de Deus. É mais do que sinal, é sinônimo de fraqueza e pecado do povo de Deus. E o texto diz que o exército caldeu, ou seja, a Babilônia, Nabucodonosor, o rei poderoso que estava dominando todo mundo, ele começa a vir para o lado das nações em quem Israel se apoiava. A primeira delas, Egito. E o Egito, ele é abafado por Nabucodonosor. E Deus vai falando por meio do seu profeta que isso chegaria também em Jerusalém, antes que acontecesse. Gente, Deus nos chama para a fidelidade. Quando o Judá, a nação do sul, confiava em outros reis, outros deuses, isso foi infidelidade aos olhos de Deus. Quando nós, na luta da vida, do nosso dia a dia, começamos a confiar ou na nossa capacidade apenas, ou né, no nosso trabalho, ou se não em pessoas importantes, isso chama-se infidelidade para Deus. É claro que devemos ser honestos, devemos ser empenhados no que fazemos, devemos ser bons funcionários, devemos exercer nossas profissões, nossos dons e talentos com extrema habilidade, mas nunca fazer isso substituindo o que é certo e o que agrada a Deus. Quando deixamos de confiar em Deus e Ele entende isso, é infidelidade. Não tenham dúvidas que o dia da disciplina, o dia do castigo, o dia do ensino de Deus na nossa vida será próximo. Isso se você crê em Deus, se você é filho de Deus, filha de Deus e confia em Deus. Deus não vai deixar com que você distancie-se e seja infiel e não vai fazer nada. Foi assim com esse homem. O rei e seus nobres, vivendo despreocupadamente no palácio, com os cedros do Líbano, logo sentiram, diz o texto, grande dor, como a da mulher que está em trabalho de parto. Eu nunca tive essa dor. Mas as mulheres aqui nunca já tiveram. E sabem que não é tranquila a dor no trabalho de parto. E Deus fala: os homens, os nobres, os príncipes e o rei Joaquim vão sentir uma dor interna semelhante à da mulher que está em trabalho de parto, ou seja, angústia, agonia, o problema chegando, a opressão batendo a porta e não tendo o que fazer. Gente, Deus os avisou. Mas o texto diz que eles foram rebeldes, não quiseram ouvir. Deus fala assim: vocês agiram desde jovens com rebeldia. Eu avisava e vocês não queriam ouvir. Quando a gente lê um texto desse, nós temos que olhar para a nossa vida e perguntar assim: existe alguma coisa na minha vida que tem
salientado que eu não sou fiel a Deus, que eu não estou sendo fiel a Deus, nós temos que fazer um autoexame. Eu me lembrei do caso de um casal que eles moravam diante de uma vizinha e essa vizinha era sempre motivo de falatório na casa desse casal. Falavam mal da vizinha, principalmente a mulher. E num dado dia pela manhã, aquela mulher acordou e sentou-se no seu sofá e falou assim para o marido: olha lá as vidraças daquela mulher, que porquice! Olha que vidros sujos, ela parece que não tem vergonha. Ela parece que fica o dia inteiro dormindo, ela não limpa as suas próprias vidraças. E foi falando, falando. E o marido calado, ouvindo aquilo tudo. De repente ele se levantou, pegou um pano, um balde, produtos, e foi para o lado de fora da casa e começou a limpar a sua própria vidraça. E aí a mulher percebeu que os vidros que estavam sujos não eram os vidros da vizinha, eram os da casa dela. Gente, nós precisamos avaliar nossas vidas quando vemos um texto assim. O que é que em nossas vidas talvez tenha nos impedido de ser fiéis a Deus? Mas o terceiro motivo pelo qual esse rei seria enterrado igual um animal, igual um jumento, diz o texto, é que Deus quer ser conhecido pelo povo dele. Deus quer a verdadeira intimidade com o povo. Ser conhecido biblicamente tem a ver com intimidade. Você tem cavado, alimentado a sua intimidade com Deus? Porque existem algumas maneiras de fazer isso. Uma delas, você tem lido a Bíblia, você tem orado constantemente, de forma constante a Deus, você tem sido frequente na tua igreja, nos estudos bíblicos, você tem sido uma pessoa que busca intimidade com Deus? Diz assim, versículo 15: um belo palácio de cedro não faz um grande rei. Gente, o texto está dizendo lá para aquele homem naquela época: você quer obstinadamente um grande palácio de cedro do Líbano, que era o que tinha de melhor naquela época, mas um palácio não faz um grande rei. Teu pai foi um grande rei. E ele teve bons palácios, mas não foram os palácios que fizeram rei. Josias tinha sido um exemplo, e Deus vai usar a vida dele para explicar para o filho. Não adianta apenas um palácio. Para nós, hoje em dia, significa não adianta só sermos de uma família crente, cristã, não adianta só pertencermos a esta ou aquela igreja, nós temos que ter uma vida íntima com Deus. Qual a diferença entre o Joaquim com o seu pai? Josias fez o que era reto e justo, Josias buscou primeiro intimidade com Deus, Josias tinha uma vida verdadeira com Deus. Olha, em todo tempo, ter vida íntima com Deus é ser sincero com Deus, é sermos humildes. Não é quem sabe mais, conhece mais da Bíblia, não é quem ora mais, não é quem jejua mais, é quem tem intimidade com Deus. Talvez você tenha algumas pessoas que você seja mais íntimo no seu dia a dia. Se eu perguntar para você aqui agora, escuta, você conhece o governador de Mato Grosso do Sul? Alguém pode dizer que eu conheço, pastor. Falo, mas você conhece com tal intimidade que nós podemos ir lá na casa dele agora, tocar a campainha e ele vai te atender, você vai poder conversar com ele? Não, não, pastor, eu conheço, mas eventualmente me encontrei, não tenho. Não, então você não tem intimidade. Então eu pergunto para você, você conhece a Deus? Você tem intimidade com Deus? Não adianta palácios, prosperidade financeira, dinheiro ou ausência de dificuldades financeiras. Porque naquele tempo do rei Jeoaquim, as pessoas pensavam assim: olha, se ele tem dinheiro é porque Deus está abençoando. Olha, se ele tem um bom cargo é porque Deus tem abençoado.
Não. Você pode ter isso tudo e não ter a bênção de Deus, porque você não tem intimidade com Deus. A palavra de Deus aqui nos chama a termos intimidade com Deus. Jesus, caminhando com seus discípulos, o nosso Senhor, ele falou assim para os discípulos: Olha, muitos de vocês me chamam de Senhor, Senhor, mas não fazem o que eu mando. É preciso chamarmos a Deus de Senhor, a Jesus de Senhor, mas ficarmos atentos ao que Jesus fala conosco. Nós temos que nos empenhar na nossa vida íntima com Deus. Gente, vida cristã, ela não é vida para alguém que tenha esta ou aquela qualificação, mas é para quem tem intimidade com Deus. A intimidade do Senhor é para os que os temem, diz o Salmo 25, versículo 14. A intimidade do Senhor é para os que o temem. E quem teme a Deus, procura observar o que Deus fala. Observar o que Deus fala significa obedecer. Significa ter vontade de agradar a Deus. É bom ouvir o que Deus diz, gente, nos dias bons. Quando essa palavra foi endereçada ao rei Joaquim e toda a nação pelo profeta Jeremias, a coisa estava boa ainda. Israel estava em um momento de ascensão financeira. Então parecia que estava tudo bem. Parecia que a bênção de Deus estava sobre eles, mas não estava tudo bem. Deus fala: Olha, Joaquim, teu pai foi íntegro, teu pai teve intimidade comigo e ele foi próspero em tudo que fez. Volte-se para mim e você também será próspero. Mas o texto termina dizendo que ele não quis obedecer. Ele continuou rebelde. Irmãos, eu sempre que trago uma palavra assim, que eu sei que ela às vezes é um pouco dura diante do que a gente ouve, ela pode ter certeza, ela foi dura para mim. Deus me chacoalha do mesmo jeito que chacoalha vocês. E olha, eu fico muito feliz porque na Bíblia está escrito que Deus disciplina, ensina, orienta, coloca novamente no caminho somente aqueles que são filhos dele. Aquele que não é filho de Deus, ele não se importa. Mas se você se importa, quando Deus te chama à intimidade, quando Deus te chama a andar retamente, em justiça, quando Deus fala para reavaliar a sua vida, alegre-se, você é filho, você é filha de Deus. Diz Jeremias 22, 21, eu o adverti quando você era próspero, mas você respondeu, recuso-me a ouvir. Jeremias 36 diz assim, portanto, assim diz o Senhor acerca de Jeoaquim, rei de Judá: ele não terá quem se assente no trono de Davi, e o seu cadáver será largado ao calor do dia e à geada da noite. É símbolo do desprezo total. Como é bom ouvir a palavra de Deus quando tudo ainda está bem. Eu espero que tudo esteja bem na tua vida. Eu espero que as coisas estejam boas. Quando vivemos tempos bons de estabilidade, nós corremos o risco de nos afastar de Deus, gente. Cuidado, não se afaste de Deus. Continue buscando intimidade com Deus. Joaquim ignorou a voz de Deus e terminou em vergonha. Josias, o seu pai, ouviu e foi abençoado. A diferença não estava no trono, estava no coração. A diferença não estava na quantidade de dinheiro, estava no coração. Hoje Deus nos chama a ouvi-lo nos dias bons. Enquanto há tempo, enquanto temos paz, enquanto tudo parece bem. Eu quero convidar você a colocar nessa noite, definitivamente, na presença de Deus, seu coração. Se tiver alguma coisa para conserto, conserte. Se não, coloque-se na presença de Deus e vamos juntos recomeçar nessa semana, darmos passos firmes, caminharmos de um jeito alegre e sabedores. Deus falou comigo.
e eu estou orientado para viver daqui para frente. Vamos ficar em pé, vamos orar. Eu quero orar com todos vocês em pé, se vocês puderem. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, a tua palavra ela é maravilhosa e ela carrega toda a autoridade que nós podemos conhecer. Meu Deus, o Senhor nos orientou através e por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, a quem nós celebramos nessa mesa de Santa Ceia nesta noite. O Senhor nos orientou que devemos chamá-lo de Senhor, mas devemos ter intimidade com o Senhor e obedecê-lo. Pai, nós queremos nesta hora colocarmos nossos corações na tua presença e suplicar ao Senhor, ajuda-nos a partir deste momento a caminharmos nos bons momentos da vida perto do Senhor, na intimidade com o Senhor. Meu Deus, queremos sair daqui como homens e mulheres que temem verdadeiramente ao Senhor. Abençoa a vida dos meus irmãos e minhas irmãs. Meu Deus, derrama a tua bênção de forma prodigiosa nessa noite, para que nós sejamos simples, sinceros e íntimos do Senhor. Nós precisamos da intervenção do Senhor em nossas vidas. Nós oramos em nome de Jesus. Amém.